Em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. É o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia. Aleluia, diz Senhor. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Sim, Ele é. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus, grande sobre todos. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Digno és tu, Senhor, aleluia. Digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Pai. É o Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, Santo
Senhor, santo Tu és, aleluia. Rei dos reis, oh tremendo Deus, nós nos rendemos à Tua grandeza e poder, aleluia. Nos rendemos, Senhor, a Ti. A obra que o Senhor fez naquela cruz. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos Teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador de tudo, que tem o controle de todas as coisas em Suas mãos, aleluia. Inclusive as nossas vidas. Aleluia. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam Teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver Tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, Tuas obras louvam Teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Aleluia, Criador de tudo, de todas as coisas. A Ti, Senhor, Te adoramos, Te louvamos e bendizemos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tu és tudo para nós, Senhor. Atrai os nossos corações durante todo este ano, Senhor.
possamos estar prostrados em Tua presença, buscando sempre, Senhor, a direção certa através de Ti, Pai, em nome de Jesus. É o Senhor quem nos guia, é o Senhor que está conosco em todos os momentos das nossas vidas e que permanecerá conosco durante todo esse ano, em nome de Jesus. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, a ser o que queres de mim. A Tua presença é tudo que eu preciso. A Tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Podemos te tocar, Senhor, sentir a Tua presença sobre as nossas vidas, Pai. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, pra ser o que queres de mim. A Tua presença é tudo que eu preciso. A Tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Toque no Senhor nesta noite, amém? Toque na presença dEle, sinta a presença dEle falar contigo, acalentar o teu coração, te respaldar, estar contigo, aleluia. Louvado é o Teu nome, Senhor. Como é maravilhoso ouvir a Tua voz, Jesus. Como é maravilhoso estar em Tua presença. Glória a Deus. Adore ao Senhor, continue adorando a Ele. Aleluia. Aleluia, Salvador maravilhoso.
Consolador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Receba da graça do Senhor sobre a tua vida. Receba da presença dele sobre você. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Estamos então no primeiro culto do ano de 2023. Espero que vocês tenham passado na presença de Deus da melhor forma, sem dar lugar à carne, né? Mas sempre dando lugar ao Espírito Santo de Deus. Nós vamos agora então para o momento da mensagem. Eu queria convidar aqui o pastor Lucas, que é meu primo, veio de Nova Olímpia, Paraná. É uma honra recebê-lo, nosso irmão em Cristo, além de ser da mesma família, né? Ter o mesmo sangue aí, mas nós somos irmãos também em Cristo. Pode vir, vamos fazer uma oração? Eu queria que você estendesse as suas mãos em direção ao servo de Deus. Pai querido, estamos aqui ainda na tua presença, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, o corpo de Jesus. É Ele que nos deu o livre acesso à tua presença, ó Pai. Na tua presença, no Santo dos Santos, nós ainda te glorificamos, ainda te louvamos, ainda te exaltamos. Eu te peço, Senhor, usa o teu servo, Senhor, Lucas. Usa ele como um instrumento de poder. Como o apóstolo Paulo disse, Senhor, é o nosso desejo em todos os cultos aqui, que as pregações não sejam apenas palavras persuasivas de sabedoria humana, mas que seja uma demonstração do teu poder e do teu Espírito Santo. Capacite-o, Senhor. Usa agora a sua mente, a sua boca, para edificar a tua igreja, a tua noiva, Senhor. Em nome de Jesus, nós o abençoamos, ó Pai, e declaramos sobre a vida dele, Senhor, a tua unção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Está com a palavra. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Cumprimento os irmãos na paz do Senhor.
Para mim é um motivo de alegria poder estar aqui, cultuando ao Senhor, servindo ao Senhor junto com os irmãos, né? E como é gostoso a gente se reunir como igreja, poder sentir a presença do Senhor, poder servir ao Senhor. Isso é muito bom, isso não tem preço, irmãos. Aleluia. Não tem nada no mundo que venha pagar algo, não tem nada no mundo que seja melhor do que isso. Não tem nada que pague, aleluia, essa comunhão gostosa que a gente tem com o Senhor. Amém? Aleluia, isso é maravilhoso. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. Aleluia. Eu pedi uma palavra ao Senhor e o Senhor me fazia lembrar de Atos, capítulo 5. Aquele que estiver com a sua Bíblia aí, abra em Atos, capítulo 5, do 12 em diante, para a nossa meditação na palavra. Eu só vou concluir aquilo que o Senhor já tem ministrado aqui nessa noite, né? Aqueles que estão apercebidos, o Senhor, Ele vem falando desde o começo do culto. Quando na primeira ministração aqui a irmã ministrava sobre sermos a boca de Deus, ou seja, um canal de bênção, né? O Senhor já estava falando, e eu quero concluir aquilo que o Senhor já começou falando conosco nessa noite, amém? Glória a Deus. Atos capítulo 5, do 12 em diante, que diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Amém? Nós vemos a palavra do Senhor aqui falando sobre o Senhor, Ele operar sinais, prodígios, né, maravilhas no meio do povo. E quando eu começava a meditar nisso, né, por que acontecia isso? Então o Senhor, Ele me fazia lembrar de outro texto, de outras passagens da palavra do Senhor, mas o primeiro trecho que o Senhor me fazia lembrar está em 1 Coríntios 11, verso 1. Que Paulo, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 11, verso 1. Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E Filipenses também, capítulo 3, verso 17, Paulo, ele fala no mesmo sentido, a mesma coisa, sobre os irmãos serem imitadores, pegar os bons exemplos uns dos outros, né? E eu meditava sobre isso, e trazendo para o texto de Atos, por que Deus fazia tantas coisas? E o Senhor falava ao meu coração, me fazia entender no meu coração da seguinte forma: porque eles entenderam que
que o negócio é ser imitador de Cristo. Que quando nós imitamos a Cristo, quando nós vivemos, né, andamos como Cristo andou, quando nós entendemos que a nossa vida é para a glória de Deus, e que quando nós somos chamados para a presença de Deus, é para glorificar a Deus. E como nós vamos glorificar a Deus? Andando como Cristo andou. Aleluia. Ainda em 2 Pedro, capítulo 2, gostaria de deixar para os irmãos, para a nossa meditação, 2 Pedro 2, Pedro 2, ou melhor, 2 Pedro 1, do 1 em diante. Amém? Que diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé, igualmente preciosa, pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicada, pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Quando eu lembrava desse texto, e quando eu vinha para esse texto e olhando ele, irmãos, aí fica um pouco mais claro sobre como a gente andar como Cristo andou, como a gente fazer a diferença. E uma coisa que a gente até tinha conversado por esses dias, compartilhado uns com os outros, e a gente falando sobre, por exemplo, lá em São Paulo é muito fácil a pessoa dizer que é um cristão, né? Ninguém sabe da sua vida, ninguém sabe como é o seu dia a dia, só te vê chegando em casa e saindo. Agora, aqui e lá onde a gente mora, aí sim, a gente mostra se a gente é um cristão de verdade, ou se a gente é só um cristão nominal, porque todo mundo conhece a nossa rotina, o nosso dia a dia, todos sabem quem nós somos, todos sabem como é o nosso dia a dia, qual é o nosso testemunho. E vindo para esse texto aqui de Pedro, ele falando sobre, né, a gente crescer, né, a fé, a virtude, a ciência, ou seja, o conhecimento, na paciência, na piedade, no amor fraternal,
ou seja, o amor de irmãos, de família, enfim. Pedro ele vem falando, se houver isso em vocês, e vocês crescerem nisso, vocês vão produzir frutos, vocês não vão ficar ociosos, né? E nisso vocês vão produzir cada vez mais na obra de Deus, vocês vão ser abundantes na obra de Deus, e é isso que a gente precisa sempre ter em mente. Se a gente quer fazer a diferença aonde o Senhor tem nos levado, e é para isso que Ele nos chamou, é isso que a gente precisa sempre ter em mente. Sempre ter em mente. Crescer, né, no conhecimento do Senhor, na nossa vida com o Senhor, no nosso dia a dia, no nosso testemunho, né? As pessoas vão ver a presença de Deus na nossa vida quando a gente coloca em prática isso, quando a gente cresce nisso, em conhecer o Senhor, em ter uma vida com o Senhor, em produzir os frutos do Espírito. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. E quando a gente passar, quando o Senhor nos levar, seja no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós vamos ser um canal de bênção. Amém? É para isso que o Senhor nos chamou, né? Aleluia. E é isso que o Senhor falava no meu coração, irmãos, para a gente meditar sobre isso, para a gente procurar todos os dias, a gente se lembrar disso e exercitar isso. O amor fraternal, né? A piedade, a temperança, ou seja, ser equilibrado, né? Como o irmão ministrava aqui, ser cheio do Espírito. Aquele que dá lugar ao Espírito, ele é equilibrado. Aleluia. Aquele que dá lugar ao Espírito, né? Aquele que dá lugar ao Espírito, ele produz bons frutos. Aquele que dá lugar ao Espírito, ele agrada ao Senhor. Aleluia. Quero pedir para os irmãos se colocar de pé. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Aleluia. O Senhor nos chamou para fazer a diferença, irmãos. Aleluia. Aleluia. Cada um tem o seu chamado, mas todos, aleluia, o Senhor nos chamou para produzir bons frutos. Aleluia. Todos, para todos, o Senhor tem dado a oportunidade de frutificar, de fazer a diferença onde o Senhor tem levado, seja no meio da nossa parentela, seja no nosso trabalho, seja na nossa vizinhança. Aleluia, o Senhor tem nos dado oportunidade. Aleluia. A melhor pregação, irmãos, é o nosso testemunho. Aleluia. A melhor pregação é um bom testemunho. Aleluia. De uma pessoa que é cheia do Espírito, que, aleluia, ama o seu irmão, aleluia, que tem temperança, tem paciência, tem domínio próprio, aleluia. Com isso, aleluia, nós ganhamos muito mais almas, aleluia, aleluia. Com tudo isso nós glorificamos o nome do Senhor, aleluia. Papai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor ministra ao nosso coração, e nesta noite, mais uma vez o Senhor tem falado, aleluia, do começo, aleluia, ao fim o Senhor tem falado conosco, aleluia, que nós venhamos guardar a Tua palavra, aleluia, e cada dia mais, Senhor, aleluia, colocar em prática isso, aleluia, a Tua palavra, que a cada dia mais nós venhamos nos colocar como um canal de bênção, Senhor, aleluia, e venhamos fazer a diferença, dar lugar, dar liberdade ao Teu Santo Espírito, andar em amor, andar, Senhor querido, a cada dia mais em comunhão com o Senhor, andar, Senhor querido, aleluia, para a glória do Senhor. Senhor querido, que nós venhamos a cada dia mais, aleluia, cada dia mais, Senhor, dá liberdade ao Senhor,
e entender que a nossa vida, a vida que nós vivemos agora, aleluia, é para a glória do Senhor. Eu vivo na fé do Filho de Deus, aquele que nos amou e se entregou por nós, aleluia, que nós venhamos viver para a glória do Senhor, e os frutos, aleluia, do Espírito venham, aleluia, fluir na nossa vida, e com isso nós venhamos fazer a diferença e glorificar o Teu nome, aleluia. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, aleluia. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, aleluia, glórias a Deus. Assim eu agradeço a oportunidade, né? E passo a palavra para o irmão, amém? Deus abençoe, irmãos, obrigado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então esse é meu primo, Lucas, e o Lucas, ele pastoreia então uma igreja na cidade de Nova Olímpia, no estado do Paraná. Estamos muito felizes aqui com a visita dele, a sua esposa Kátia, seu filhinho Davi. Sejam todos bem-vindos, que voltem sempre. A casa também é de vocês, amém? Somos todos um só povo, né? Estamos espalhados em cidades, até países distantes, mas todos aqueles que confessam o nome do Senhor, todos aqueles que creram e se arrependeram verdadeiramente, eles fazem parte do único povo, que é a igreja do Senhor Jesus. Todos nós estaremos no mesmo céu, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 em diante. Nós vamos agora então ministrar, celebrar a ceia do Senhor. Mas antes, quero passar algumas instruções da parte de Deus. Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, então ele vai nos dar algumas orientações. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, diz assim: mas nisso que agora prescrevo não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Amém?
Eu não sei se você prestou atenção desde o início da leitura, mas o apóstolo Paulo está deixando claro que existia um problema na igreja de Corinto. E esse problema ocorria na celebração da mesa, da ceia do Senhor. Quando eles iam então participar dessa refeição, onde era simbolizado o corpo e o sangue de Jesus, onde mostrava ou demonstrava o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício do nosso Salvador. Somente através desse sacrifício nós tivemos oportunidade de receber a salvação. Então, o apóstolo Paulo ele está aqui fazendo o inverso de um elogio. No próprio início aqui do versículo 17, ele diz: eu não posso elogiar vocês. Eu não posso elogiar a maneira como vocês estão cultuando e se reunindo e participando da mesa do Senhor. Porque o que vocês fazem é muito mais prejudicial do que benéfico. Ele diz aqui, não é para melhor, mas para pior que vocês estão se reunindo. Por quê? Você percebe que ele dá nome ao pecado. Ele não está falando aqui, diferente daquilo que muitas vezes nós fomos acostumados, principalmente eu cresci dentro de igreja evangélica e cresci ouvindo falar que se uma pessoa pecou durante a semana, ela não poderia tomar a ceia, porque existia um risco de ela estar tomando a ceia indignamente. E aí existia medo, inclusive de maldição, inclusive da própria morte, porque no texto está falando, é por isso que há muitos fracos e muitos doentes e muitos que já dormiram. Figuradamente falando, muitos morreram. Então, todo mundo ficava assim, meu Deus, essa semana eu discuti com a minha esposa, essa semana eu pisei na bola, eu errei com o meu chefe, eu respondi à minha mãe, né? Fiz coisas erradas, eu não tenho condições de participar da ceia. E eu lembro que na igreja onde eu cresci, existia aquela frase, né? Aqueles que estão em condições, aqueles que realmente vão participar da ceia, fiquem de pé, quem não vai participar da ceia, fique sentado. Tinha irmãos que nesse dia, no dia da ceia, nem vinha no culto, nem vinha na igreja. Por quê? Às vezes estava se sentindo condenado, culpado, alguma coisa que fez durante a semana ou naquele mês, né? E faltava. Mas isso é um entendimento equivocado a respeito do texto, porque o texto não está falando que qualquer pecado que alguém cometa durante a semana, ela automaticamente se torna uma pessoa indigna. Ela não terá condições de participar da ceia. Porque eu duvido que alguém aqui em nosso meio não cometeu um pecado essa semana. Eu duvido que alguém aqui não cometeu um pecado, por mais que nós estamos aí no dia 8, estamos no início ainda, né, do ano de 2023, mas eu duvido, eu aposto que nenhum de vocês está aqui sem pecado, desde o dia 1º até hoje, dia 8 de janeiro. 1 João capítulo 1, o apóstolo João ele deixa claro que se alguém disser que não tem pecado, está enganando a si mesmo, está mentindo, está chamando Deus de mentiroso. Então nós somos pecadores, por mais que nós fomos libertos do poder do pecado, da condenação que o pecado trazia sobre nós, nós ainda temos a natureza pecaminosa. Por mais que nós andemos no caminho estreito, o caminho da santidade, da retidão e da justiça, vez ou outra, apesar dos nossos esforços, apesar da nossa luta contra o pecado, vez ou outra, nós que somos filhos de Deus, pecamos, nós erramos, pensando, falando, agindo e às vezes deixando de agir, principalmente deixando de agir. Quando você sabe o que tem que fazer e não faz, meu irmão, isso se chama pecado. Então todos nós, amados irmãos, se formos olhar à luz apenas do versículo isolado, né, não tomar a ceia indignamente, nenhum aqui tem condições, ninguém é digno de tomar a ceia. Somente Jesus poderia tomar a ceia, porque somente Ele foi perfeito. Somente Ele cumpriu toda a lei na risca, obedeceu fielmente cada um dos mandamentos de Deus. Tirando Jesus, meus irmãos, todos nós somos pecadores, mas somos pecadores lavados, remidos,
comprados, justificados com o sangue do Cordeiro. Como o pastor Lucas falou, né? Nós temos o desafio de viver de maneira equilibrada. A gente não pode nem achar que porque o sangue de Jesus já nos lavou, nós estamos no tempo da graça, somos livres, não estamos mais no tempo da lei. Nós não podemos pensar que devemos usar essa liberdade para dar ocasião à carne. O apóstolo Paulo também fala isso lá em Romanos. Não podemos dar a desculpa, usar o pretexto de que agora nós somos livres, agora não estamos mais no Antigo Testamento, então eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Deus, ele continua sendo santo e exige um povo santo. Nós temos que nos esforçar, temos que lutar contra o pecado. E Hebreus fala, até agora vocês não lutaram ao ponto de derramar o próprio sangue. Os cristãos primitivos, eles lutavam até o ponto de arriscar a própria vida para não pecar. Então nós temos que lutar contra o pecado. Agora, não é porque nós temos que lutar contra o pecado que significa que agora não há mais pecado. Não, ainda há o pecado, ainda há a natureza pecaminosa. Nós temos que lutar diariamente. É por isso que Jesus diz, aquele que quiser me seguir, aquele que quiser vir após mim, tem que diariamente negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Negar a si mesmo envolve você negar a vontade da sua carne. E o que a sua carne quer fazer? Sua carne quer fazer as coisas de Deus? Sua carne quer obedecer à lei de Deus? Não, a minha carne, a minha vontade, a minha natureza e a sua, tudo que nós queremos na nossa carne é exatamente o oposto da vontade de Deus. O que nós queremos é desobedecer à lei de Deus e fazer tudo aquilo que é prazeroso para a nossa vontade, para a nossa carne. Então temos que ter o equilíbrio, devemos lutar contra o pecado, conscientes de que ainda somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Porque se alguém aqui não é pecador, é porque já nem precisa mais da graça, já nem precisa mais do sangue. Aliás, não devia nem estar aqui, já poderia ter sido arrebatado. Assim como Elias, a carruagem de fogo já deveria ter passado e levado você para o céu. Porque você não seria uma pessoa digna. Aliás, o mundo não seria digno, né, de receber uma pessoa tão santa como você. Então todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós, apesar de lutarmos contra o pecado, ainda vamos cair. Vez ou outra vamos cair em algum pecado. E o próprio João diz, né? Se você pecar, você tem um advogado, o justo, Jesus de Nazaré. Ele é a propiciação pelos seus pecados e pelos pecados do mundo inteiro. É Ele que te perdoa, meu irmão. É Ele que é o seu advogado. É Ele que te defende diante do Pai, meu irmão. Se você confessar o seu pecado, é a promessa do Senhor no Novo Testamento. Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Então, se você é uma pessoa que luta contra o pecado, se você é uma pessoa que quando peca, se arrepende, confessa o seu pecado, abandona aquela prática, reconhece diante de Deus e muitas vezes até diante dos homens, reconhece as suas falhas. Então, meu irmão, apesar de ser um pecador, você é uma pessoa considerada digna, não por seu mérito, mas pelo mérito de Jesus na cruz do Calvário. É Ele que te torna justo, é Ele que te torna digno de participar da mesa dele. Então esse texto que nós lemos é um texto muito claro. Ele não elogia, não porque eles estão cometendo variados pecados, vários tipos de pecados. Não, existe um pecado pontual. E este pecado é exatamente relacionado à mesa do Senhor. Eles, ao invés de repartir e compartilhar, esperar uns pelos outros, demonstrar o seu amor um ao outro, alguns estavam sendo egoístas, estavam sendo glutões, beberrões, ao ponto do apóstolo Paulo falar, enquanto alguns ficam com fome, outros estão se embriagando, outros estão comendo demais. Então o pecado que transformava essas pessoas em indignas era esse. Era no próprio momento da celebração da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Vamos acompanhar comigo? Esmiuçar o texto que nós acabamos de ler. Versículo 18, né? Antes de tudo estou informado de quando se reúne na igreja, existem divisões entre vocês.
Então era uma igreja que não estava vivendo a unidade do Espírito, a comunhão, não estava vivendo o amor fraternal, como diz o pastor Lucas aqui, né? Vamos dar lugar à piedade, ao amor fraternal, aquele amor de família que agrega, que ajunta, que fica preocupado com a necessidade do outro, quer ajudar um ao outro. Então na igreja havia divisão. Então eles não entenderam. Isso é o que Paulo chama de não discernir o corpo de Cristo. Eles não discerniram a igreja. Eles não entenderam o propósito da igreja, que é exatamente viver o amor fraternal. Então eles estavam divididos. Mas eu queria enfatizar aí no versículo 21. Não, versículo 20. Quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Enquanto um fica com fome e outro fica embriagado, como eu havia falado. Aí Paulo, ele dá uma dura. Será que vocês não têm casa para comer ou beber? Ou vocês menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Alguns dizem que, de acordo com esse texto, para piorar a situação, muitas vezes eram aqueles que tinham mais condições financeiras, aqueles que muitas vezes eram até ricos e estavam ali na igreja, eram extremamente egoístas. E estavam menosprezando, quando falo os que nada têm, aqueles que muitas vezes eram mais humildes, aqueles que eram, às vezes, necessitados. E às vezes a única refeição boa que eles iam poder ter, porque na ceia de Paulo não foi igual à ceia de Jesus. Isso muitos já são unânimes, né? A ceia de Paulo era uma grande refeição, não era um pedacinho de pão que nós comemos aqui, um cálice pequenininho de suco de uva, não. Eles participavam de uma grande refeição. E nessa grande refeição, eles entendiam que esse repartir do pão um com o outro, esse repartir do cálice um com o outro, simbolizava o sacrifício de Jesus, o amor de Deus enviando Jesus, o amor de Jesus ao sacrificar por nós. Então esse é o símbolo da igreja do Senhor. Na ceia, nós temos a celebração máxima daquilo que Jesus fez na cruz, e foi Jesus que instituiu a igreja. E ele instituiu a igreja para que fosse um povo unido, um povo que desfrutasse de comunhão, amor, serviço. E não era isso que estava acontecendo. Por isso que Paulo falou: não posso elogiar vocês. Então Paulo fez uma dura crítica. Ele apontou um pecado, mostrou um pecado específico da igreja de Corinto, que era o egoísmo, era também talvez a glutonaria, a bebedeira. Então eles estavam esquecendo o princípio que estava por trás daquela celebração. Aí ele fala: será que vocês não têm casa para comer? Vai comer em casa. Eu devo elogiar vocês por isso? Será que eu devo? Vocês merecem aplausos, recompensa? Não, certamente não vou elogiar vocês. Aí sim ele começa a falar, porque esse é o grande problema. O problema na interpretação da celebração da ceia do Senhor está que a maioria começa a partir do versículo 23. Se você não entende o que vem antes nem o que vem depois, que é o contexto anterior e posterior ao texto que você está trazendo uma doutrina, você acaba criando um conceito que às vezes se torna mais uma tradição do que um mandamento. É aquilo que aconteceu com Jesus sendo interrogado pelos doutores da lei, pelos escribas, pelos fariseus. Jesus estava ali numa refeição e não lavou a sua mão cerimonialmente junto com os discípulos. E os discípulos foram então interrogar, questionar, criticar Jesus. Olha, por que vocês não seguem a tradição, não seguem o nosso costume? Aí Jesus disse e falou: e por que vocês não guardam o mandamento de Deus? Por causa da tradição? Ou seja, Jesus disse para eles: vocês estão mais apegados às tradições dos homens do que os verdadeiros mandamentos de Deus. E Jesus acabou denunciando que eles estavam desonrando os seus pais, usando o pretexto de que iam ofertar ao Senhor. Eles disseram: qualquer dádiva que eu oferecer a você é corbã,
né? E algumas traduções mais fáceis de entender, fala, é algo que deve ser oferecido ao Senhor. Eu não posso dar para você. Imagina, a mãe do rapaz está lá passando fome e necessidade, e o cara, ele vai, e em vez de ajudar a sua mãe que está passando fome, ele fala, não, o dinheiro que eu tenho eu vou ofertar ao Senhor. Então Jesus falou, vocês estão desonrando o mandamento de não honrar pai e mãe, porque honrar não tem a ver só com obedecer, respeitar, mas também é cuidar, é proteger, é ajudar. Pois o apóstolo Paulo vai falar sobre isso também, sobre a distribuição de alimento na igreja, que aqueles que têm condições têm que sustentar as viúvas da sua própria família. Então os fariseus, eles não obedeciam o mandamento de Deus e estavam preocupados com uma tradição. Então nós não nos preocupamos muito com as tradições. Mas a maioria das igrejas faz assim. Eu quero saber o que a Bíblia diz. O que Jesus fez, o que o apóstolo Paulo fez, foi o seguinte: mostrar que a mesa do Senhor, ela deve ser distribuída para todo aquele que entendeu, discerniu o corpo de Cristo. Para aquele que crê que Jesus morreu na cruz. E não morreu apenas por ele, morreu por todos. O corpo dele não foi partido apenas por mim. Foi partido por mim e por você. Quem entende isso, tem condições de participar da mesa do Senhor. Quem creu, se arrependeu dos seus pecados. Por isso que aqui, inclusive, nós distribuímos até para as crianças, porque nenhuma criança que toma sem o discernimento. Todas são orientadas e ensinadas de que ela tem que entender o conceito do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O que simboliza esses elementos? O pão asmo, o suco de uva, fruto da vide, o que simboliza? Nós já fizemos esse teste aqui várias vezes e as crianças sabem responder. Muitas vezes as crianças estão sabendo mais até do que os adultos. Eles têm consciência, eles já sabem o que é pecado, sabem que Jesus morreu para justificar, sabem que o sangue dele foi vertido para lavar, tirar toda a culpa, toda a condenação. Então, o apóstolo Paulo começa então o versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo graças, o partiu e disse, isso é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. E aqui eu queria fazer mais uma pausa. O verdadeiro princípio da ceia é memorizar, lembrar aquilo que Jesus fez na cruz. Eu sei que existem talvez alguns que entendam que a ceia é uma celebração mística, é uma celebração espiritual, sagrada, e que dependendo de como você faz, se você não tomar cuidado, pode ser que vai cair um raio em você, o chão vai se abrir, você vai descer direto para o inferno. E não é isso. Isso aqui nada mais é do que um memorial, uma lembrança. Como eu tenho falado aqui constantemente. Você vai num casamento e aí, quando você está indo embora, te dão uma lembrança de casamento, uma lembrancinha de casamento. Cada vez que você olhar para essa lembrança, pode passar 10, pode passar 15 anos. Se você guardar a lembrancinha de casamento, ao olhar para ela, muitos anos depois você vai falar, um dia eu estive lá naquele casamento, olha, eu lembro desse casamento. Então, cada vez que nós comemos o pão e tomamos o cálice, nós lembramos, é uma lembrança. Isso aqui é apenas um estimulante para a nossa memória. Jesus não disse que comer o pão, tomar o cálice curaria, libertaria ninguém. O que cura e liberta e salva é apenas a fé no sacrifício de Jesus. Não foi no momento que você comeu esse pão que você recebeu a salvação, ou que o Senhor te curou e te libertou. Foi no momento que você creu, se arrependeu e passou a entregar a sua vida para Jesus. Foi nesse momento que ele começou a transformar a sua vida. Então não fazemos isso, não fazemos dessa celebração uma celebração mística, uma celebração milagrosa com poderes mágicos. Não, fazemos disso um memorial que é santo sim, que não deve ser feito de qualquer maneira. Não deve ser entregue, distribuído, sem nenhum tipo de critério. O critério é o que Jesus e o apóstolo Paulo estabeleceu. Lembrar do Senhor. Você tem a capacidade de lembrar que Jesus morreu na cruz por você? Você consegue, na sua mente aí, apesar de você não estar lá, né? Porque quando a gente fala assim, lembrar é de alguma coisa que você viveu. Nós não vivemos, não estávamos lá.
mas nós lemos, ou alguém leu para nós, ou pregou para nós que Jesus morreu numa cruz. Muitos de vocês assistiram em filmes e desenhos o momento da crucificação. E mesmo que nunca tenha assistido, ao ouvir uma história, ao ouvir a pregação do Evangelho, você visualizou, você viu ali na sua mente a imagem de Jesus sendo crucificado, sendo torturado e morto, ressuscitando ao terceiro dia. Então, você vai lembrar que há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, Jesus morreu por você. E Ele não morreu só por você, Ele morreu por toda a igreja, por toda a humanidade, por todos aqueles que creem no Senhor. Ele morreu por todos, Ele deu oportunidade para todos receberem a salvação de graça. Aleluia. Então façam isso em memória de mim. Versículo 25, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice. E aqui é um detalhe interessante, né? Porque a gente chama de Santa Ceia. É interessante que depois da ceia, ele pegou o cálice. Por quê? A gente ouve a palavra ceia e já pensa assim, ceia é apenas aquele evento, aquela celebração espiritual que acontece na igreja. Mas para o judeu, quando ele falava assim, hoje eu vou lá almoçar na sua casa, ou vem almoçar na minha casa, fala, vem cear na minha casa, eu vou cear com você. Era convidar alguém para almoçar, para participar de uma refeição. Então é uma refeição que Jesus participou, uma refeição de Páscoa, uma festa judaica, uma celebração judaica, que simbolizava a libertação, o êxodo, simbolizava o livramento do Senhor, do anjo da morte que ia passar para matar os primogênitos. E então ele pegou essa refeição e acabou usando para apontar para o sacrifício que ele faria para todos nós. E aí o apóstolo Paulo está lembrando. Então, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então o cálice, amados irmãos, simboliza que de fato não estamos mais na antiga aliança, estamos na nova aliança. O véu que nos separava da presença de Deus, uma cortina que separava o lugar santo do santíssimo lugar, ela foi rasgada de cima a baixo. Antes era só o sacerdote, sumo sacerdote, que poderia comparecer ao santo dos santos. Mas agora, crianças, jovens e velhos, seja homem, seja mulher, todos aqueles que creem no Senhor Jesus de todo o seu coração, têm livre acesso ao santo dos santos. E este cálice que nós vamos beber é o símbolo, ele não é literalmente o sangue de Jesus e não é literalmente a nova aliança, mas ele simboliza a nova aliança que foi inaugurada na morte de Jesus. Então este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem, de novo, em memória de mim. O objetivo da ceia, estimular você a lembrar da morte de Jesus. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. É aí o texto que traz medo em muita gente. Tomar a ceia indignamente. Será que eu estou indigno? Será que eu estou em condições de tomar a ceia do Senhor? E agora? O que vai acontecer comigo se eu tomar da forma que eu estou? Meu irmão, se você está mergulhado no pecado, se você vive na prática do pecado, se você ainda não teve de fato um encontro com o Senhor, então, se há medo, se há dúvida, não tome a ceia do Senhor. Agora, se você crê no Senhor verdadeiramente, de todo o seu coração, se você se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados, então o Senhor é aquele que te torna digno para participar da mesa do Senhor. Só que o versículo 28 fala, não é eu que vou te examinar, meu irmão. Eu não vou ficar ali na entrada examinando, fazendo uma análise, uma investigação. Peraí, como que você tem andado? Eu poderia até fazer, e muitos poderiam mentir e participar. O único que conhece o seu deitar e o seu levantar é Deus. É Ele e você, o único que pode fazer o exame, a análise de como está a sua vida. Então, ele disse que cada pastor examine as suas ovelhas. É isso? Ou ele disse que cada diácono examine os irmãos da igreja? Não, cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Mas lembre-se, ele não está falando examinar
ao ponto de você encontrar qualquer tipo de pecado e falar assim, não vou tomar porque pequei, porque senão ninguém tomaria a ceia. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, ele fala para você examinar a si mesmo e fala para você julgar a si mesmo, não julgar o seu próximo, não julgar o seu irmão. Eu vi o irmão, olha, ouvi falar que o irmão anda fazendo umas coisas, sabe? Não, meu irmão, deixa, ele vai se ver com Deus. Examine-se a você mesmo. Não seja fiscal do seu irmão, seja o fiscal da sua própria vida. Examine a sua própria vida, analise a sua própria vida. E aí sim você tome a ceia do Senhor. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, versículo 33. Note que ele fala isso antes do texto principal e está falando de novo agora, depois do texto principal da ceia. Quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Ou seja, o que iria trazer juízo sobre as pessoas? O que iria trazer condenação? O que estava deixando as pessoas fracas, doentes ou até morrendo, espiritualmente ou fisicamente? É que elas não estavam esperando uns pelos outros, não estavam pensando no próximo. E o amor é a maior característica do cristão, é a principal característica do cristão. Pensar no outro é a principal característica dos cristãos. Então, amados irmãos, olha o que diz o texto, 33. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnem para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for por aí. Então, meu irmão, aqui está os elementos que nós vamos distribuir. Você vai pegar um pedaço de pão, você vai pegar o seu cálice, e todos nós vamos esperar uns pelos outros. Todos nós vamos comer do pão juntos e vamos tomar o cálice juntos, de acordo com a ordem, de acordo com o modelo que nos foi apresentado. E quando você fizer isso, meu irmão, entenda, isso não é uma brincadeira. Isso é uma lembrança, é um memorial sério. Jesus teve que morrer para que eu e você não fosse condenado. Era para eu e você estar lá naquela cruz. Era para eu e você estar queimando no inferno. A ira de Deus estava prestes a ser descarregada sobre cada um de nós. Você sabe o que nos fez escapar da ira de Deus? O que nos fez escapar da condenação eterna no lago de fogo que não se apaga? Você sabe qual foi o sacrifício? Foi o sacrifício de Jesus. Jesus, ele teve que obedecer, ele teve que, apesar de ser tentado, ele resistiu a todas as tentações, ele venceu a todas as tentações. A Bíblia fala que ele foi tentado em tudo, como cada um de nós. Não pense que para Jesus foi mais fácil, pelo contrário, foi muito difícil. Foi difícil, mas ele cumpriu, ele foi fiel, ele foi até o fim, ele foi até a morte e morte de cruz. Então lembre disso, meu irmão. Você estava no corredor da morte. Você sabia disso? Você estava no corredor da morte. A sua sentença era certa. Era só uma questão de tempo, mas você estava condenado à morte. Mas alguém se apresentou diante do juiz e falou: eu morro no lugar deles. Aleluia. O corpo dele, meu irmão, foi partido. E entenda, ele foi torturado antes de morrer. Não foi uma morte fácil, uma morte rápida. Foi uma morte lenta. Além de ser torturado fisicamente, ele sofreu com aquilo que muitos acham que estão sofrendo hoje, mas não sabe. Não sabe o que é a rejeição e a zombaria, o desprezo que ele recebeu. Jesus foi zombado, Jesus foi, humilhado. Alguns dizem que na época a crucificação era sem nenhum tipo de roupa, ele teve que ficar nu para que a vergonha fosse o máximo possível.
Então ele foi humilhado, ele foi zombado, ele foi traído, ele foi rejeitado, ele foi abandonado. Inclusive o próprio pai teve que se afastar dele no momento. Jesus, ele não deu um brado? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? O nosso Deus é santo e não se mistura com o pecado. E naquele momento ali na cruz, o pecado de todos nós, de toda a humanidade, de todas as gerações, estava sobre ele. A culpa de todo mundo estava em Jesus. Então o próprio Pai teve que se afastar dele, porque Jesus estava cheio de pecado. Não o pecado dele, mas o pecado de todos nós. Isaías 53 fala: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, através das suas feridas nós fomos sarados. Através das chagas, das pisaduras, que é o mesmo que feridas, nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas maldições, o nosso pecado. Ele levou, ele tomou aquela condenação que eu e você ia receber. Então é isso que você tem que entender. Entenda, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja deve viver em amor e unidade. Nós devemos pensar mais no nosso próximo, devemos ajudar uns aos outros, devemos entender as necessidades que os nossos irmãos têm e devemos nos colocar para suprir, na medida do possível, as necessidades de todos. Jamais achar que a fé é a fonte de lucro. Jamais achar que, eu prefiro investir na igreja do que investir na bolsa de valores. Não, meu irmão, aqui não é a bolsa de valores do céu, aqui não é um mercado, aqui não é o lugar onde você vai sair, morava debaixo da ponte e vai virar empresário. Não, aqui é o lugar em que você vai morrer, negar a si mesmo, andar pelo caminho estreito, amar o seu próximo, mesmo quando você não queira amar. Inclusive Jesus diz: amar até os inimigos, abençoar aqueles que perseguem. Então é isso que você tem que lembrar ao participar da mesa do Senhor. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus, porque Jesus morreu na cruz por você. Amém, meus irmãos? Então, baseado nessa palavra, vamos então, com toda reverência, com temor e tremor, vamos participar da ceia do Senhor. Amém? Apenas aquelas crianças que ainda não entendem, ou às vezes os pais não concordam, não precisam participar, mas as crianças maiores, que já entendem, que já têm orientação, vamos então todos participar da mesa do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui os diáconos David, diácono Nelson, que vão servir. Apenas se coloquem aqui na frente. Queria que você fechasse os seus olhos antes de você receber o pão e o cálice. Feche os seus olhos e este é o momento que você vai esquecer dos seus irmãos, só por esses segundos. Esquecer os pecados, as coisas que você sabe. Eu queria que você pensasse nos seus pecados. Examine a si mesmo nesta hora. Julgue a si mesmo. E se arrependa. Confesse. Oh, papai querido, miserável homem que sou, por ser pecador. Sou merecedor da ira e do inferno, Senhor. Se o Senhor nos condenasse, seria justo, porque somos pecadores. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós clamamos, tem misericórdia de nós. Reconhecemos, ó Pai, que nós falhamos, pensando, falando, agindo, deixando de agir, a nossa omissão, a nossa negligência. Perdoa, Senhor, todo egoísmo, perdoa toda idolatria, perdoa, Senhor, toda imoralidade, toda injustiça. Perdoa, Senhor, por toda mentira, por todas as fofocas. Perdoa, Senhor, ó Pai, por todo o ódio, por todo o rancor. Perdoa, Senhor, por todas as brigas. Perdoa, Senhor, a tua noiva, a tua igreja. Tem misericórdia de nós, por toda a carnalidade. Perdoa, Senhor, por toda a glutonaria. Perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós, por toda a cobiça.
pelo adultério espiritual, mental. Perdoa a tua noiva, a tua igreja, perdoa cada um de nós. A começar em mim, quebra, Senhor, os nossos corações. Um coração quebrantado o Senhor nunca vai desprezar. O Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado, então quebranta o nosso coração. Nos convence, nos lembra daqueles pecados ocultos que nem lembramos, ó Pai. Às vezes cometemos sem perceber, já no automático. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Por muitas vezes, ó Pai, darmos mau testemunho, escandalizarmos, Senhor, o Teu nome. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos perdoa. Lava-nos com Teu sangue, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Mais uma vez, nós reconhecemos a nossa dependência da Tua graça, do sangue que foi vertido, do corpo que foi partido. E é isso que nós queremos lembrar, através desse símbolo, desses elementos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai. Te damos graças, Senhor, pelo pão, assim como o Senhor fez. Nós te damos graças. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de participar deste memorial, desta lembrança, de fazer parte da grande família espiritual, de podermos sermos chamados teus filhos. Nós que éramos apenas criaturas, agora somos também filhos por crer no unigênito Filho de Deus, que agora é o primogênito dentre muitos irmãos. Ó Pai, nós te agradecemos pelo pão, te agradecemos por este cálice, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Peço então aos diáconos que sirvam os pães. Pegue o seu pão e espere até que todos possamos comer juntos. Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão, no nome forte de Jesus. Aleluia. Todos pegaram o pão. Este pão parece um biscoito, né? É chamado de pão asmo, pão sem fermento, porque é a orientação que o Senhor deu lá para os judeus, quando eles foram libertos. Existia a festa dos pães asmos, junto ali, próximo da festa da Páscoa. E o fermento, ele era um símbolo do pecado. Então, como símbolo do corpo de Jesus, que não tinha pecado, então eles celebravam com um pão sem fermento. Mas você pode usar fermento na sua casa, não pense que porque você ouviu que o fermento simboliza o pecado, que então agora eu não posso. Não, é apenas um símbolo,
ok? Um símbolo do corpo de Jesus sem pecado. Então todos aqueles que creem em Jesus, creem que Jesus morreu na cruz, todos então comamos do pão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado pelo teu corpo. O Senhor não fugiu. O Senhor não fugiu da dor que o Senhor sentiu na sua carne, no seu corpo. Muito obrigado, Senhor. Vamos então agora, amados irmãos, receber o cálice que simboliza o sangue de Jesus. Serve o vinho e parte o pão. É o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo esplendor. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Aleluia. Santo é o Senhor. O Senhor é bom. Suas misericórdias duram para sempre. O seu amor dura para sempre. Uma das provas, a maior prova do amor de Deus, foi que Ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos então todos pegaram do cálice. Isso é suco de uva, tá? 100% integral, sem conservante, sem suco puro, para simbolizar ao máximo aquilo que era o sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus foi vertido. Se você tem a capacidade de memorizar, lembrar que o sangue de Jesus foi derramado, Ele perdeu muito sangue, e foi por mim e por você, para nos dar salvação, para nos redimir, tirar a nossa culpa, a nossa condenação. Então, se você crê no Senhor, se você pegou o cálice, então, todos juntos, em memória do Senhor, bebamos do cálice. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Só em Cristo. Só em Cristo podemos encontrar vida verdadeira, vida eterna. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei. Rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer.
Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu. Por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre. Levante suas mãos e declare: De Deus eu sou, e Ele é meu. comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Não há Há mais culpa, ao medo atroz. Esse é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui. Ele será meu guia, enfim. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer, até o dia em que Jesus voltar ou nos chamar para a glória. Vamos permanecer firmes. Aleluia. Meu irmão, permaneça firme no Senhor. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção, confiaremos somente no nome do Senhor, nosso Deus. Deposite a sua fé neste ano, muito mais do que você fez no ano de 2022. Amém? Leia a palavra, medite, estude na palavra, pratique acima de tudo a palavra, ore mais, cante louvores ao Senhor, não apenas aos domingos, mas todo momento que você tiver oportunidade. Amém? Muito obrigado ao Pai por este culto, nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos congregarmos, nos reunir como igreja no nome do Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, te louvamos de todo o nosso coração.
Te peço, leva o teu povo para os seus lares, Senhor, debaixo da tua proteção, debaixo das tuas asas. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, meu irmão. Deus te abençoe. Eu amo vocês em Cristo Jesus.